Agora sim. Vamos lá, então. Aí a Laura, a Nicole, a Isabelle, a Giovana. Giovana, manda um beijo para tua mãe. O Henrique. Pô, Henrique, vai se enjoar de mim, hein, cara? A Luísa, a Andressa, usuário Zoom, que deve ser a Martinha. Vamos lá. Mas é isso aí. Quem quer, sabe, né? É assim. Não dá para se entregar. Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Então, olha só. O que a gente tem? Temos que, então, continuar aqui, né? Uma parte extremamente importante, para quem, principalmente para quem for fazer, né, vestibular, tá? Não quer dizer que não cai no Enem. No Enem também cai. Tá? Já caiu a última questão que eu me lembro, assim, de método científico, foi na prova de ciências humanas. Tá? Eles traziam uma questão filosófica, mais social, misturavam com alguns pensadores, alguns físicos, acho que, se não me engano, eles misturavam com Newton e alguma coisa, e aí perguntavam. E aí, justamente, era isso aqui. Era essa questão aqui que eles trabalhavam em cima da abordagem, né? O que era um método indutivo, que, na verdade, tu precisava saber que era um método indutivo. Tá? Então, por que um método indutivo? Ó, vamos retomar isso aqui, a gente já tinha conversado no finalzinho da última aula. Então, o que ele traz, né? O que diferencia ele, né, de um método dedutivo? Então, olha lá, ó. É um método que parte de generalizações, tá? Recolhidas a partir de observações específicas. Ou seja, parte do específico para o geral. Tá? Então, ó, em resumo, o método indutivo parte de uma observação, tá? E o dedutivo da teoria. Então, olha só, toda vez que tu olha um raio caindo, tu começa a pensar para aquele raio, né? Esse raio cai, isso aí é eletricidade, isso é assim, isso é assado. Então, tu está pensando da forma indutiva. Tá? Bom, no momento que eu tenho um método dedutivo, vamos lá, um determinado pensador, tá? Então, ele diz que, por exemplo, vamos lá, aquele da matemática, do PA e da PG, Matheus, me ajuda? Não é Descartes, como é que é? Ai, que o alimento cresce como é que é? Em PA e a população cresce em PG. Se utiliza esse exemplo, qual é o pensador aquele da matemática, só para ficar assim, eu não me lembro qual é o nome daquele cara, agora eu não estou me lembrando. Bom, vamos ver aqui, quem que me ajudou aqui? Malthus, beleza. Então, assim, ó, Malthus, então o que ele fez? Né? Ele observou isso? Não, ele tem a quantidade, ó, ele tem uma teoria, então ele tem números sobre isso. Então ele vai partir dessa teoria, ou seja, que a produção mundial, né, de alimento é X e o crescimento populacional é Y, é 2x, vamos lá. Então ele percebeu que a partir desta teoria, ou a partir dessa contextualização, então ele passou então a denominar, né, que isso aí pode se tornar algo, né, que vai faltar comida na sequência. Então o dedutivo é isso. Tu deduz a partir de uma teoria. E o indutivo, olha a palavra, te induz, né? Te induz a fazer perguntas, te induz a levantar hipóteses, te induz a levantar problemas, para que assim, na sequência, né, do método científico, tu consiga desenvolver, então, principalmente a parte prática ou a experimental, como quiser, né, que tu consiga, então, responder essas hipóteses e essas perguntas ou essas problematizações que tu levanta acerca disso, tá? Isso aí, então, é uma parte bem teórica, né, que a gente vai conversando aí na sequência, tá? Isso aí, na prática, acho que fica melhor com os exercícios. Falar nisso deve ficar, deve chegar aí até sexta-feira que vem, tá aí as apostilas já, e aí a gente combina para entregar para vocês. Então, olha aqui, ó, botei aqui 2 provocações, né? Então, a primeira já caiu em vestibular, tá? Só para deixar claro para vocês. Então, ó, o que é o senso comum? É aquele empírico, né? Aquele que passa da avó para a mãe, para o filho, para o neto, para o bisneto, e assim vai embora. Então, ó, o senso comum é aquele, né? Que diz assim, mas eu acho que...
entende? Então, assim, ó, mas eu tomei um chá e resolveu, tá? Mas que propriedade tem nesse chá que resolveu esse problema? Então, isso é o senso comum. Isso são os questionamentos que a gente deve fazer quando se recebe alguma informação, né? Hoje, vamos pensar, né, nas fake news, que é isso que contrapõe, né, um método científico. A ciência, que é exato. Ela pode dar variações. Claro que pode ter variações. Tanto é que a ciência, a gente diz que a ciência não é infalível. A ciência é falível, tá? Então, um exemplo que eu sempre dou. Bom, pensar na questão do Covid. Para chegar nas vacinas que nós temos hoje, obviamente que erraram várias outras, provavelmente até num número maior dos que as que têm liberadas hoje para os humanos utilizarem, entende? Então, são essas situações assim que a gente precisa, né? Então, tá sempre em mente. Então, o método científico, ó, ele observa o fenômeno, ele formula as hipóteses, ele testa essas hipóteses, e aí ele pode chegar às conclusões que ele quer ou não. Se ele não quiser, o que ele faz? Ele refaz as perguntas, retesta, e para chegar em novos resultados, que é o que acontece quando as vacinas não deram certo. Então, ó, nós tínhamos a observação da doença, nós tínhamos o levantamento que doença era no primeiro momento, que vírus era, que se era uma bactéria, um fungo, e aí se começou a se fazer como eu consigo controlar. Então, se testou com DNA, se testou com proteína, né, do capsídeo do vírus, se testou com isso, se testou com aquilo, e provavelmente muitas delas deram errado. E aí, para onde é que se voltava? Para as novas perguntas, para novas explicações. Então, se não é com capsídeo, então pode ser, por exemplo, com uma proteína. Se não é com a proteína, pode ser com material genético, que no caso era um RNA, e assim sucessivamente, tá? Já no caso, né, o método religioso, ele observa o fenômeno, também tem a observação, e ele conclui, tá? Ele conclui. Ele não faz testes, ele apenas conclui, tá? E aí entra uma situação que eu sempre costumo dizer, que a gente não discute. A ciência e religião, a gente não pode misturar. No momento que tu mistura o conhecimento científico com o conhecimento religioso, sempre dá problema. E historicamente, né, no mundo, no planeta Terra, sempre deu problema. Então, a gente não deve misturar conhecimento religioso com conhecimento científico. Conhecimento filosófico, conhecimento religioso, conhecimento científico. Olha a palavra que eu vou utilizar. São tipos de conhecimentos diferentes. Então, é por isso que a gente sempre diz que nós não temos uma verdade absoluta. Então, por que não existe uma verdade absoluta? Porque, né, dependendo do que for, né, ou dependendo do olhar que eu tiver sobre aquilo, a gente vai ter uma determinada visão. Por exemplo, imagina tu discutir com uma pessoa que é religiosa, e dizer assim, ó, me prova através do método científico, imagina tu, cientista, me prova através do método científico que Deus existiu. Ou que Deus criou o primeiro ser vivo. Ok? A pessoa vai olhar para ti e vai dizer, não tem como. Ou ela vai tentar te explicar de N outras maneiras, mas não vai colocar nesse passo a passo aqui. Entende? Porque não tem como, porque não se encaixa. E mais, olha o que eu vou dizer para vocês. O conhecimento científico, olha o que eu vou dizer, ele é falível, ele falha, ele é questionável, sim, mas com outro método científico. Não porque eu acho, não porque eu gosto. Imagina que tu produziu uma medicação e tu experimentou essa medicação em, sei lá, em 1000 pessoas. Aí vai lá o Zezinho vai lá e produz uma medicação para a mesma doença e experimenta em 10 pessoas. Ok? Aí tu imagina, a quantidade, o teu grupo, a tua amostragem, ela é muito pequena. Que era a questão, pessoal, só vou trazer aqui, não quero polemizar, mas eu só quero trazer aqui para lembrar vocês, que foi o que aconteceu com a cloroquina. Então, a cloroquina foi, né, inclusive, utilizada por médicos, olha só, por médicos que deveriam ser cientistas, que deveriam estudar a fundo isso, né? E que, por exemplo, eram pesquisas irrisórias em termos de testagem. Então, por exemplo,
era uma amostragem, por exemplo, a primeira estudo que saiu da cloroquina foi com 16 pessoas. Imagina, 16 pessoas. 16 pessoas não é parâmetro nem para uma turma. Uma turma de colégio, sei lá, com 40. Aí tu pergunta, tu gosta do professor A e tu não gosta do professor B? Quem é que tu vota para regente? Não é parâmetro. Imagina num universo, né, de bilhões de pessoas, tu testar em 16. E a partir disso aí, aquilo tomou aquela proporção que a gente lembra na pandemia, né? Por exemplo, que a cloroquina funcionava para o Covid. E está mais, de novo, está mais do que comprovado que não serve para o Covid. Que inclusive, em pessoas que já estavam contaminadas, que inclusive ela poderia causar problemas até mais sérios. Problemas hepáticos, né? Problemas de embolia, e assim vários outros. Entende? Então, assim, discutir ciência, a gente precisa discutir ciência. Mas olha aqui, tem um trabalho científico, sim, e aí tu tem que ter a capacidade de analisar que 16 pessoas não são parâmetros em comparação a, por exemplo, a vacina que foram testadas em milhares de pessoas. Entende? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ter o discernimento. Eu não sei se vocês sabem, tá? Mas cientificamente, eu não sei se alguém aqui já fez algum curso superior, alguma coisa do tipo, e teve a disciplina de metodologia científica. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é considerado um dos países, embora seja um grande, veja bem, embora o país seja um grande produtor, né, de conhecimento científico, nas universidades, né? Quando tinha investimento, né? Agora a gente está voltando a se estabilizar nas universidades aí, com bolsas, né? Com aumento de bolsa, etc., ou seja, com incentivo à pesquisa, para que o aluno esteja dentro da universidade, seja ele, porque o pessoal acha que bolsa dentro da universidade é só para quem é pobre ou para quem tem cota. Não, a bolsa é para todo mundo que participa de pesquisa, seja pobre, seja rico, seja alto, seja baixo, seja branco, seja preto, não interessa. Eu posso falar para vocês, eu nunca tive assim problemas, vamos dizer assim, de vida financeiro. Nunca fui rico, mas nunca tive, e eu sempre tive bolsa na universidade. Por quê? Porque tinha produção científica. Eu tenho 8 artigos publicados. Então, tu vê, em 5 anos que eu passei na faculdade, mais 2 de especialização, mais 3 de mestrado, eu publiquei 8 artigos. Foram inúmeros trabalhos que eu produzi. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso é ciência. Essa ciência é a ciência verdadeira. Essa é a ciência séria. Por exemplo, tu tem que ir, inclusive, nos domingos na universidade para, por exemplo, molhar fungo comestível. Porque senão eles morriam, chegavam na segunda-feira, estava tudo morto. Sábado e domingo, inclusive, né? Só que a gente revezava, ia num domingo para um, sábado para outro, aí tu ia num sábado e tu ia num domingo. Então, estão vendo? Então, são essas situações que a gente tem que entender. A produção, e aí o que eu estava falando, o Brasil é considerado a nível mundial, embora seja um dos maiores produtores de conhecimento científico, em termos de pesquisa, etc., o brasileiro, a população brasileira é considerada analfabeta cientificamente. Olha só que loucura. Por exemplo, tu dá uma conta de luz para um aluno de ensino médio, tu dá às vezes até para um aluno de graduação, ele não sabe o que significa aquilo. Entende? Tu falar, por exemplo, em caloria. Eu tenho que emagrecer tantas calorias. Tá, o que significa caloria? Pede para a criatura te explicar. Se não for lá o teu nutricionista, né, o teu ou a tua, né, endocrinologista, o médico lá, ele talvez não saiba, talvez alguns médicos não saibam também te explicar. Então, tá vendo? A gente se torna tão específico numa determinada área que aquilo que é o todo, a gente não sabe. E aí eu não sei, olha só, prever quanto eu vou gastar mês que vem, se eu permanecer com essas lâmpadas ligadas, não sei o que mais, isso e aquilo. Isso, cientificamente, e aí por que eu dou uma parada aqui, né? E aí o Henrique vai lembrar, se ele estiver aí ainda, né? Ele vai lembrar ontem do papo que a gente levou ontem. Por que eu dou uma parada aqui? Porque isso também serve, olha, escuta o que eu vou te dizer, hein? Isso também serve para tuas redações, que a gente vai conversar. Por que serve para tuas redações? Porque a redação pode fazer, por exemplo, pode trazer, né? Olha aqui, ó,
Pode trazer, por exemplo, sei lá, pensa no Enem, ou até mesmo na Católica. A Católica até acha um pouquinho mais difícil. Mas, por exemplo, se tu pensar no Enem, pode vir um tema como esse. Fake news com, por exemplo, sei lá, conhecimento científico. Como conhecimento... Estou elaborando aqui, né? Parece que, sei lá, a Fabiola me mata depois. Olha aqui, ó. Tipo assim, ó, como conhecimento científico pode ter sido abalado por fake news? Eu não vou chutar, né? Obviamente que isso aí é trabalho dos professores de redação e tal, tá? Mas é uma coisa bem possível, até porque mudou de governo, a gente sabe toda essa questão, né? Provavelmente seja uma prova bem mais social do que vinha sendo, o que é bom, principalmente para quem tem aula comigo, porque eu não me escondo de mostrar posicionamentos, tá bem? Que fique bem claro para vocês, e respeito todos, desde que eles não sejam agressivos com os outros, obviamente, né? E porque eu penso dessa forma, entende? Então, é uma prova que favorece aquele aluno que está ligado no todo. Então, viu aí, ó, hoje já foi relacionado a vacinas, tá vendo? Que são temas, cara, que pensa assim, ó, 4 anos do governo Bolsonaro, ok? Agora vem um governo meio que assim, né, que se coloca como libertador do Bolsonaro. Pensa, tudo que puder vir para criticar, entende? Vai vir. Prova de geografia, prova de biologia, biomas, desmatamento, mercúrio, né, terras, pecuária, ou o agro, né, o agronegócio. Tá vendo? Isso, cara, são coisas assim, ó, que não vai fugir disso. Melton, mas está muito na cara. Mas sempre foi assim. É que vocês eram novinhos. Eu dou aula já, vai fazer 20 anos. Entende? Então, assim, ó, são esse tipo de coisa, assim, ó, tu tem que acreditar no que eu estou te falando. Por isso que eu estou dando esse ênfase maiorzinho aqui para método científico, que normalmente eu passava os slides, porque assim, ó, tu tem que entender o que é a ciência. Para, inclusive, tu tem embasamento para defendê-la. Porque a grande maioria de vocês aqui, eu acho que quase todos, eu acho que todos, né, diga-se de passagem, né, e tem aí mais 3 ainda para entrar, que estão lá esperando aí dia 17. Então, o que acontece? Cara, o que eu quero te chamar a atenção aqui é justamente isso. Ciência se combate com ciência, ciência se questiona com ciência. Imagina que eu, Elton, quero derrubar Darwin. Quer dizer que o Darwin só falou bobagem. O que eu preciso fazer? Estabelecer uma teoria, tentar colocá-la na prática, mostrar por A mais B que é igual a C, entende? E aí eu vou lá e questiono a teoria de Darwin. Não é simplesmente porque eu acho, que veio uma coisa aqui na minha cabeça e eu acho que é assim, e aí agora eu vou virar um teórico. Porque é o que a gente vê, para quem tem aí TikTok, para quem tem, né, as redes sociais, tu vê hoje youtuber, os caras falam de tudo. De tudo. Na época da pandemia, todo mundo era especialista em vacina. Todo mundo era especialista em medicação, todo mundo sabia o que tinha que deixar de fazer ou qual fazer. Entende? Então, assim, ó, e tu vê que os caras não sabem, né, muitas vezes, conjugar um verbo. Entendeu? Então, é isso, sabe? Então, hoje a gente é muito, muito ralo, muito superficial, e aí na hora, a Isabelle vai lembrar, o Matheus também aí pode ser as gurias também, todo mundo, quem souber, como é que é o nome daquela partezinha, não sei o que, cultural da redação? Eu sempre esqueço desse item. Vamos ver. Repertório. O repertório cultural, se tu tem isso bem fixado contigo, tu defende as tuas ideias tranquilamente. E tu te sente, olha só, muito mais seguro. Pode ser isso aí, pode ser também. Que te dá o apoio, né, Luiz? É isso aí. Tá? Então, assim, ó, tá vendo? Então, é isso que eu digo para vocês. Então, tá, Elton, mas e aí, se vier falando de religião, alguma coisa que também pode ser que seja possível, entendeu? Eu vou te dizer, olha só, a religião, pessoal, é inquestionável. Tá vendo a diferença? Eu tô te dizendo, eu, cara da ciência,
Também sou religioso, tá? Mas vamos lá. Eu, cara da ciência, estou te dizendo que a ciência é questionável e que é infalível, tá? E estou te dizendo que a religião é inquestionável. Olha só, é inquestionável, tá? E é infalível. Aí tu diz, tá, o Elton agora surtou, né? Menino, aquela água ali que ele tá tomando deve ter alguma coisa misturada ali. Mas não. Por quê? Porque ele pensa assim, ó, se eu creio que existe um ser onipotente, tu não, cara, tu pode me trazer tudo que tu quiser. Tudo, literalmente, que tu quiser, que não vai adiantar absolutamente nada, que não vai mudar absolutamente nada. Tu entende? Não vai mudar. E aí, quando se tem toda essa bitolação, é que entram, por exemplo, os extremismos. Extremismo religioso, extremismo político, entende? Que fica aquela bitolação, e é independente se é direita, esquerda, entende? É tipo assim, ó, aquela bitolação, entendeu? Porque tu não aceita questionamento, e não adianta tu querer convencer, não adianta. Por isso que tem uma expressão do Richard Dawkins, que ele fala o quê? Ele fala que, por exemplo, religião é um método de cabresto, né? Na verdade, não é essa palavra que ele utiliza, mas na adaptação, na tradução para o português, que é utilizado cabresto para manter, por exemplo, as populações dentro de controle. Né? Ou, em alguns casos, nos extremismos, para fazer aquilo que os chefes da extrema, né? Seja lá aqueles homem-bomba, seja lá o que for, que eles, por exemplo, façam isso aí. Tá vendo que louco isso? E eu estou te falando de ciência. Ok? Olha o que vem aqui agora. Olha só, na sequência. Mesma coisa, ó. Então, olha lá, ó. Aqui estão os fatos. Quais as conclusões que podemos tirar deles? Então, tu tem os fatos, tu tem as notícias, tu tem os sintomas da doença. Que conclusão que eu chego? Agora, olha o método criacionista, já pensando um pouquinho na evolução, né? Que tem tudo a ver com o método religioso. Aqui está a conclusão. Ou seja, né? Deus que fez o primeiro ser vivo. Quais os pontos que podemos sustentá-la ou respaldá-la? Percebe? Olha aqui. Né? Então, olha aqui, ó, o que acontece? Olha aqui, ó, o que acontece, coitadinha? Olha aqui, ó. Aqui está, então, a conclusão, e aí eu vou procurar meios de explicar essa conclusão. Entende? Olha só, eu tenho aqui, ó, o Elton é um Deus, ok? O Elton é um Deus. Então, como é que eu vou caminhar através disso? Da trajetória dele, de como ele nasceu, de que ele foi iluminado em algum momento da vida dele. Tá vendo? E aí eu vou procurar os caminhos em relação a isso. Percebe? Tranquilo até aqui, pessoal? Falem comigo, já que vocês não gostam de mostrar os rostinhos e as carinhas bonitas. E só tem gente bonita nesse grupo. Tirando eu. Tranquilo até aqui? Tranquilo, tranquilo. É tu, né, Martinha, que está com o usuário Zoom, né? É tu, né? Beleza. Tá. Beleza, vamos adiante, então. Tranquilo aqui? Tá, essa parte que eu sou muito da ciência, né? Eu sempre fui pesquisador, né? Que depois chegou um ponto da vida assim que eu cansei, aí fui dar aula e aí meio que larguei, depois fiz até algumas pesquisas, fiz o mestrado, depois já na área de educação, a especialização também. E aí, cara, mas é uma coisa que é alucinante, assim, a pesquisa científica é muito linda. Tomara que vocês se envolvam com isso, porque a medicina são poucos médicos que se envolvem nisso, porque é aquela questão de nota, é aquela questão de, sabe, de querer já trabalhar e ganhar dinheiro, mas, cara, a pesquisa é muito louca, é muito massa, é muito massa. Deixa eu ver aqui, ó. Elton, tem como utilizar a religião para algum estudo científico? Claro. Vou te dar um exemplo. Aqui em Rio Grande, por exemplo, nós temos um historiador, mas é um outro tipo, tá? Mas não deixa de ser, não deixa de ser científico, que vai aparecer no final. Ontem eu até comentei com o Henrique.
Então, assim, ó, vai aparecer no final, que é um método qualitativo. Porque a gente tem mania de quantificar, né? Tantas pessoas morreram, tantas pessoas sobreviveram, ok? Então, isso é um método quantitativo, tá? Então, o método qualitativo, ele vai analisar, é uma análise de discurso, ou é uma análise, né, por exemplo, de escrita, é uma análise de fala, é uma análise de comportamento. Então, aí eu não tenho como quantificar, até tenho como quantificar, mas aí tem um outro tipo de análise, que mas eu já explico agora como dá para fazer isso. Aí já me lembra que eu tenho que falar desse exemplo aqui de Rio Grande. Então, aqui coloquei aqui, né, só para lembrar para vocês, né, a infodemia, principalmente agora na época, né, que se acentuou muito, né, na época da pandemia, né, porque a gente normalmente ficava isolado, né, com WhatsApp, internet, então era aquele monte de coisa. Então, trouxe aqui só para exemplificar isso aí, né, de como isso atrapalha a ciência como um todo, como atrapalha o desenvolvimento daquilo que é correto, daquilo que é científico, os questionamentos que se fazem, que se fizeram ao longo do tempo, né, em relação a isso, né, gravíssimos, né, de questionando vacina, de questionando trabalhos de médico, questionando abrir hospitais, uso de máscara, que sempre se usou, desde lá do Egito, né? Então, são coisas assim desse tipo que a gente fica, né? Tem que pelo menos, repensar. Bom, e aí o que a gente tem? A gente tem as etapas de um método científico, tá? Então, começa sempre com uma observação, óbvio, né? E um método indutivo, né? Então, a observação, uma caracterização de problemas. Que problema que eu tenho aqui? Um levantamento de dados, e aqui eu já estou na experimentação, eu posso ter as hipóteses anteriormente também, aí eu testo essas hipóteses, e aí dentro desse experimento, e essas hipóteses vão me dar resultados. Esses resultados, se forem legais, se forem, né, obviamente, aceitáveis, vira uma teoria. A vacina funciona, a migração de pessoas, sei lá, da América Latina, né, para, por exemplo, a Europa, devido a tal motivo econômico, tá vendo? Mas, assim, os resultados não foram legais. O que eu faço? Refaço a hipótese, faço, de repente, uma outra pergunta. Eu utilizei um material genético, não funcionou. Então, eu vou utilizar o capsídeo do vírus. Beleza. Então, vai lá e utiliza o capsídeo do vírus e faz a testagem de novo. E assim se vai, até aquilo ali se tornar uma teoria. Quando se fala teoria, entendam que a teoria, tudo que é trabalho científico, dando certo ou dando errado, né, sendo eficaz, vamos colocar assim essa palavra, né, sendo eficaz como a gente quer ou não, ele, obviamente, que ele vai ter o quê? Ele vai ter a capacidade de te gerar alguma coisa. Mesmo que ele dê errado, ele vai te gerar o quê? Ele vai te gerar a capacidade ou vai te gerar dados, vai te gerar uma teoria para que outros pesquisadores, a partir daquilo que tu fez, entre aspas, errado, ou que não foi eficiente, né, como se esperava, eles passam a utilizar aquela teoria a partir dali. Não pensa que os caras pegam lá e rasgam. Joga isso aí fora. Não deu certo. Não é assim que funciona. É publicado de qualquer maneira. Pode não ser publicado numa revista de relevância, mas é publicado de qualquer maneira. Para quê? Para que, a partir daquele trabalho, se tenha ideia, olha só, se tenha ideia do que se está fazendo, ou que caminhos estão tomando em várias partes do mundo. Tanto é que num trabalho científico, tu tem palavras-chave, entende? As palavras-chave, justamente quando tu joga na internet, servem para identificar aqueles trabalhos científicos ou revistas que trazem aquilo lá com maior frequência. Então, olha só, obviamente que a mais tranquila, que eu acho, pelo menos, né, é a observação. E aí, quando a gente observa alguma situação, né, então tu tá assim, como é que acontece esse fenômeno? Por que isso aqui mudou de cor? Por que alterou a determinada situação? Isso é uma observação, só observação, eu não estou fazendo perguntas ainda. Tu viu que aquilo está acontecendo? Tem vários acidentes em Rio Grande. Tem vários acidentes em Rio Grande. Aí, o que eu vou fazer?
eu posso fazer, ó, Matheus, a observação qualitativa ou quantitativa. Então, assim, ó, vários acidentes. Vamos lá. Então, eu posso quantificar quantos aconteceram no mês de março, quantos aconteceram no mês de abril, quantos... Vou te dar um exemplo. Ano passado, Rio Grande, tá? Rio Grande teve aquele número quase, né? Quase 100 mortos, ou 100 mortos, mais 100 mortos, assassinatos, tá? Em Rio Grande. 100, hein? O número não é baixo, tá? Para uma cidade com 200 e poucos mil habitantes, ok? Então, vamos lá. Eu posso fazer duas perguntas. Quantos morreram em cada mês? Seria o quê? Uma observação quantitativa. Concorda? Quantos vão morrer esse ano em cada mês? É quantitativo. Agora, no momento que eu assim, ó, por que morrem ou por que são assassinados, está vendo que a minha pesquisa muda de figura? Ah, ó. Isso. Na verdade, nas duas, tá, Henrique? Tanto no indutivo como no dedutivo. Só que aí a observação, ela vai passar a ser aonde? Vai passar a ser da teoria. De uma teoria que já está pré-formada. E a partir daquela teoria pré-formada, tu vai montar o resto do método científico, tá? Aí tu poderia traduzir, assim, a observação, aquele fenômeno, como já, por exemplo, algo que existe, tá? Não com algo que a gente quer descobrir, algo que já é fato, okay? Que já está escrito, que já passou por esse processo. E a partir dali, então, tu desenvolve o resto. Tá vendo? Então, eu posso escolher um método qualitativo e um método quantitativo. Vamos lá. Vamos lá. Quantas pessoas morreram por Covid no mês de março? É uma observação que quantitativa. Agora, por que elas morreram? Ou de que maneira elas morreram? Percebe? Então, assim, ó, eu tenho uma quantidade, o outro porquê. A explicação do porquê, tá? Isso são as observações que nós podemos fazer, que vai desenvolver na sequência, né? O quê? Vai desenvolver na sequência os questionamentos, né? As problemáticas que nós vamos levantar, além, veja bem, além, obviamente, né? De também a caminhada dessa pesquisa. Se ela vai mais para uma área quantitativa ou se ela vai para uma área qualitativa. Tá? Então, ó, problemática. Então, são as perguntas. Então, ó, por que esse fenômeno ocorre? Como esse fenômeno ocorre? Quais fatores originam esse fenômeno? Qual fenômeno? Não sei. Tem carrapato em cachorro, pode ser esse. Que substâncias formam um determinado material? Qual a importância desse material? E assim sucessivamente, tá vendo? Então, tu pode fazer todas essas perguntas, tá? Isso que eu quero deixar claro para vocês. Tu pode fazer todas essas perguntas ou tu pode fazer só uma dessas perguntas. Claro isso? Tu não precisa ter mais de uma pergunta, tá? Para responder a tua problemática. Ok? Então, olha aqui na sequência. O que a gente tem aqui? A gente tem, então, o levantamento das hipóteses. Então, ó, então isso está acontecendo, sei lá, vamos pensar carrapato em cachorros. Isso está acontecendo porque tem muito cachorro? É uma hipótese. Isso está acontecendo porque o carrapato se prolifera muito rápido? É outra hipótese. Isso está acontecendo porque tem pouca chuva e aí o carrapato não morre afogado? Isso é outra hipótese. Aí o que eu tenho? Tenho essas três hipóteses. Sair dessas três hipóteses, o que eu tenho? A experimentação. Aí eu tenho que colocar um experimento. Como é que eu vou fazer esse experimento? Bom, eu vou ver se em outras cidades que têm o mesmo número de cachorro, tem, por exemplo, o mesmo número de carrapatos. Estou chutando aqui, tá? Eu vou analisar, por exemplo, que se em locais que tem muita chuva, tem menos carrapato. Tá? E vou analisar, vou isolar o carrapato em laboratório, e vou ver se, por exemplo, nas condições atuais, com a temperatura, etc., ele realmente se reproduz rapidamente. Tá vendo? Eu fiz 3 experimentos dentro de uma pesquisa só para tentar achar o quê? A resposta da proliferação de carrapatos na cidade de Rio Grande. Eu poderia ter feito uma só, não tem problema nenhum. Isso é experimentação. Só que aí nessa experimentação, o que eu necessito? O que nós chamamos de grupo controle.
Então, eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse exemplo que está aqui. Então, eu vou plantar, vejam lá, ó, eu vou plantar 10 sementinhas em cada vasinho. Tá? Uma vai receber mais água, outra vai receber 0 água. Tá? A que vai receber 0 água é o nosso grupo controle. Por quê? Porque é a condição natural. Sem chuva, sem nada, com mesma incidência solar. Então, o que eu quero analisar aqui? Vamos lá. Se vocês fossem me dizer, nesse exemplo aqui da imagem, tá? Se vocês fossem me dizer, vocês me diriam o quê? O que eu estou analisando aqui? O que eu estou analisando nesse exemplo aqui? Ó, que inclusive, olha aqui, ó, deu 9 nascimentos, né, das 10 que eu plantei, naquele que tinha água, e deu 0 naquele que eu não botei água. O que eu estou analisando? Influência de quem aqui nas sementes? Vamos ver. Da água, perfeito? Tá? Então, ó, eu estou analisando aqui a água. E outra, posso te dizer mais, se a gente tivesse mais potinhos, eu poderia botar assim, ó, 100 ml de água num potinho, 200 ml no outro, 300 no outro, 400 no outro, 500 no outro, 600, e assim sucessivamente. Por dia, veja bem, por dia. E todos tinham que ficar na mesma posição solar. E aí, o que a gente ia ter? A gente ia ver qual a quantidade de água influenciaria e nós teríamos um crescimento mais rápido. Experimento que a gente faz até no ensino fundamental. Não sei quem é que fez essas coisinhas assim. Então, um tu põe mais água, outro tu põe menos água, um tu não põe no sol, o outro tu põe no sol. Entende? Então, são fatores que iriam influenciar diretamente nisso aí, tá? Por isso que a gente chama de grupo controle. O grupo controle é aquele que não vai receber nada. Que é, por exemplo, vamos pegar na vacina. Quem é o grupo controle da vacina? Vamos lá, de qualquer vacina, antes dela ser liberada, tá? Antes dela ser liberada. Quem é o grupo controle? Ó, todo mundo recebe pelo menos injeção. Agora eu quero saber, quem é o grupo controle? Vamos ver. Placebo, perfeito. Aquele que recebe o quê? O placebo? Ou seja, aquela injeção que é só aguinha. Welton, mas isso existe na testagem, sim, pessoal. Só que tu não fica sabendo. Tu não fica sabendo se tu recebeu a dosagem mesmo com a vacina ou com placebo. Poderia ser uma medicação para câncer. Medicação para câncer. Então, tu toma lá uma pílula lá com farinha e o outro realmente toma a medicação. Entende? Então, só para vocês verem que a gente precisa ter o grupo sempre, o grupo controle. É por isso que o pessoal aceita lá, assina lá um termo, né, aonde ele está arriscado, né, a receber o placebo e outros, né, porque é sorteado, não pensa que é escolhido a dedo. É isso. Aí o que eu tenho? Tenho os dados, tá? Tem uma quantidade de dados, pode ser grande, pode ser pequena, e depende da minha análise, depende do que eu, né, me propus a fazer nesta pesquisa, né? E aí, o que eu tenho, né? Eu vou pegar esses dados e vou começar a agrupá-los. Bom, então aqui nasceram tantos carrapatos com chuva, tantos sem chuva. Ó, comecei a separar. Peguei aqui, né, o número de cachorro da cidade X, Y, Z, que são mais ou menos próximas a Rio Grande, ou que tem pelo menos a mesma população de cães que Rio Grande, e fui analisar. E aí eu vou analisando. Tá vendo? Eu vou agrupando esses números, ó. Claro, deve. Vai, manda. Tá me escutando? Vou. Welton, tipo, eu queria saber, tipo, agora em relação ao Covid, se tipo, teve uma injeção, acho que foi aquela que foi feita lá na Rússia, ela não teve um número certo de... não teve uma quantia adequada de testagens. Mas tipo, precisa necessariamente ter um número X de testagens para poder ser eficácia? Sim.
aqui, ó, o que acontece? Existem padrões, padrões mundiais, protocolos mundiais. Aí tem a FDA nos Estados Unidos, tem a Anvisa no Brasil, aí tem a lá da União Europeia, que agora eu não me recordo o nome. Então, são padrões. Então, dentro desses padrões de pesquisa, principalmente para o desenvolvimento de vacinas, principalmente porque era uma doença letal, tá? Tem doenças que têm vacina e que não são letais, que não matam, tá? Mas causam vários problemas, né? Tipo, sei lá, paralisia, alguma coisa do tipo, ou, né, manchas na pele, coisas assim do tipo, tá? Mas toda doença pode matar. É verdadeiro, tá? Mas aí em casos específicos. Não vamos entrar no mérito agora. Então, assim, ó, existem padrões, que é a vacina que tu está falando é a Sputnik, tá? Então, a Sputnik a Argentina comprou, né? E aí eu lembro que na época uma pessoa morreu quando tomou a Sputnik, teve uma reação, mas aí a reação, cara, é isso que eu quero que vocês entendam, assim, ó, qualquer medicação, ela pode te dar uma reação adversa, qualquer uma. Tanto é que quando a gente compra uma medicação, ela vem com uma bula. Tem até um aqui, mas não tem a bula. Vem com uma bula que tu abre ela assim, ou seja, eles te dão, eu acho que quase todos os sintomas do planeta Terra, né? Por quê? Porque para justamente a farmacêutica se isentar de qualquer problema que cause, entende? Então, assim, ó, dentro dos padrões, né, mundiais aceitos pela OMS, Organização Mundial de Saúde, existe um padrão, né, de testagem. E, obviamente, como a Rússia tem essa questão, né, de ficar sempre nessas, entre aspas, né, nessas tretas aí, né, com o resto do planeta, que todo mundo quer invadir eles, que todo mundo quer isso, quer aquilo, então eles fazem muitas pesquisas, né, de desenvolvimento, seja de vacinas ou de outras doenças, etc., e que são, vamos dizer assim, são resultados não tão confiáveis. Por quê? Porque eles não abrem, assim como a China, eles não abrem, né, vamos dizer assim, os seus laboratórios, né, e unidades de pesquisa para mostrar como aquilo foi feito, entende? Diferente de outros lugares do planeta, inclusive nos Estados Unidos, né? Estados Unidos hoje, por exemplo, qualquer coisa, qualquer pesquisa que tu queira, a não ser que seja algo muito, muito restrito mesmo, mas qualquer pesquisa que tu queira, hoje tu entra lá no site da FDA, tem tudo que é liberado. O site da universidade, aí tu entra ou no site da universidade ou no site da produtora, né? No caso assim, no caso das farmacêuticas, pensando em medicação, né? E tu vai encontrar desenvolvimento de software, claro, eles não entram em detalhes, que é justamente para não, né, alguém copiar alguma coisa assim. Então, é justamente isso. Então, hoje a gente vive nesse mundo onde, por exemplo, assim, nada se consegue esconder muito, né? A não ser em países, como eu falei, né, países que são extremamente fechados, como Coreia do Norte, né, China, que agora nem tanto, mas nesses casos, assim, a Rússia tem um controle, embora seja um país, entre aspas, aberto, né, capitalista e tal, tenha esse mercado, ou tenha também esse cuidado, vamos dizer assim, né, com tudo que eles produzem lá. Então, é justamente isso. Por isso que eles foram os primeiros a produzirem como é que é essa vacina? Porque teve uma testagem X, entende? E houve essa testagem, e aí já saíram vendendo e funcionou, entende? Talvez não tão eficaz quanto as outras, ela continua não sendo aceita pela FDA, continua não sendo aceita por parte, né, da União Europeia, aí aqui na América do Sul, aqui eu acho que o Chile, né, Chile, Colômbia, Argentina, tudo pegaram parte, né, para complementar a vacina, isso aí, que era de 60 e poucos por cento. Aqui no Brasil, por exemplo, tem que ser a mais 60%. Então, é uma restrição, então já não poderia se comprar justamente por isso. Mas naquele momento, estava valendo, né? Então, mas é isso aí. Existem, sim, né, protocolos, padrões que mantêm, então, um X, né? Principalmente nesses casos específicos, assim, de vacina, medicações, etc. Hoje, agora de tarde, agora de noitinha, antes de começar a aula, eu estava lendo um negócio sobre HIV. Por exemplo, tem uma medicação que consegue manter abaixo de 500, como é que eles chamam? 500 partes, ou 500, não é 500 partículas, eu acho que é 500 partes. 500 partes, diminui lá de 10 mil, 20 mil,
20 mil, só para tu ter ideia, entre 10 e 20 mil, a pessoa está sujeita a várias infecções oportunistas. Então, tu baixar de 20 mil para 500, cara, é um sucesso, mas tu não consegue eliminar o vírus. Mas tu diminui, que é uma coisa que as medicações, normalmente do HIV, não conseguem. Elas estabilizam a quantidade de vírus no corpo da pessoa. Então, eles ficam lá, né? 8 mil, 9 mil, 10 mil, aí já começa a ficar perigoso e tal. Então, as medicações vão controlando. E aí os caras estão como é que é? Estão conseguindo diminuir de 20 mil para 500. Pô, e 500 é uma pessoa, ainda é detectável, ainda é transmissível, né? 500 partículas, acho que é por milímetro cúbico de sangue. Então, assim, mas já é mais seguro, tu entende? Já é para a pessoa, principalmente, porque aí evita as doenças oportunistas. Ah, tem relatos, aí eu estava lendo, relatos, por exemplo, que chegaram a baixar para abaixo de 100. Ah, que aí, por exemplo, é uma quantidade irrisória que a pessoa poderia ter uma, vamos dizer assim, uma vida normal de novo. Por exemplo, ter uma relação sem preservativo. Entende? Então, são essas coisas assim que a gente vai avançando, entende? Mas aí, essa medicação vai ser liberada? Funcionou para todos? Aí é que tá. Aí é que eu digo assim, ó, eles só contam a vantagem. Agora, assim, ó, em quantos? Qual é a porcentagem de eficácia? Entendeu? Porque para ter a liberação desses órgãos, a gente precisa ter uma porcentagem de eficácia, tá? Para ser padronizado. Porque senão qualquer um sairia vendendo medicações que não funcionam ou que funcionam para determinados grupos. Entende? Então, uma pessoa está lá, o Elton tem HIV, começa a tomar, gasta todo o dinheiro da vida dele lá tomando e não resolve nada. Então, é justamente para se evitar isso. Pô, mas se funciona para alguns, por que não liberar? Então, em casos bem específicos, aí se libera. Ou para aquelas pessoas que estão participando, né? Porque isso aí provavelmente não está sendo testado em humanos, então tem pessoas que estão participando desse mecanismo, né, da testagem dessas medicações. E é assim que funciona. Tá? Então, ó, essa análise de dados aqui né, de novo, esse agrupamento para que a gente chegue o quê? Nas conclusões, né? E aí, se eu chego numa conclusão, já te falei, ela não precisa ser, ó, chegamos na conclusão que essa vacina não funciona, ponto. Faz parte, entendeu? O que vai acontecer? Ah, o novo pesquisador lá, sei lá, a Joaninha, então, vai chegar e vai fazer o quê? Ó, os caras erraram aqui, porque o conhecimento dela, ó, daqui em diante eu faria diferente. Então, ela vai lá, vai pegar aquele mesmo protocolo, aquele mesmo passo a passo, e dali em diante ela vai modificar para ver se dá certo. E às vezes também não dá. E aí vai ter um outro lá, o José, que vai fazer a partir daquele outro lá da Joaninha, entendeu? E é assim que vai se indo, é assim que vai se evoluindo em termos de ciência, tá? Então, olha só, aqui eu gosto de colocar sempre essas três, que é só para fazer uma diferenciação, não vai vir isso na prova, o que é uma hipótese, o que é uma teoria, não vai vir, tá? Mas é só para a gente entender quando aparece, ou quando o teu professor fala, ah, isso é uma hipótese, isso aí é uma teoria, isso aqui é a lei de Mendel, tá? Então, ó, hipóteses, são especulações. Então, já começa assim, ó, eu poderia parar aqui, tá? São especulações. Hipóteses autotróficas do surgimento de um ser vivo, ok? Então, é uma especulação, a gente acredita que, a gente crê que foi assim, tá? A gente até tem alguns indícios e tal, mas, tá bom, é isso. Fica nesse campo, tá? Não tem como ir adiante. Tá, mas e por que? Não tem aí um porquê. Porque a gente não consegue provar, porque a gente não consegue, né, reproduzir totalmente, veja bem, totalmente, como era a Terra primitiva. A gente consegue reproduzir ela em parte, experimento de Oparin. E a gente pode pegar até Oparin, Haldane e Miller. Então, tá vendo? Então, a gente consegue reproduzir em parte. Eu não sei qual era a temperatura aqui no surgimento dos primeiros seres vivos. Entende? Eu não sei como realmente aconteceu. A gente sabe aquela história dos gases, da Terra primitiva e tal. Que eu falei história. Por quê? Porque são hipóteses, tá? Depois uma teoria. Bom, aí já começa, né, algo que foi testado, né? Olha lá, ó, explica a observação feita e permite previsões a partir de um modelo criado. Então, naquele modelo, fazendo daquele jeito, olha só,
daquele modelo, daquele jeito, isso é uma teoria. Vou te dar um exemplo. Teoria endossimbiótica. Sabem o que é? Todo mundo sabe o que é a teoria endossimbiótica? Endo, dentro, simbiose. A teoria endossimbiótica diz que, por exemplo, as mitocôndrias e os cloroplastos foram englobados por bactérias primitivas lá na antiguidade. Por isso que eles têm duas membranas. Tá? Então, veja. Olha só. Teoria endossimbiótica. Então, por quê? Porque se observou a mitocôndria, se observou os cloroplastos, analisou que eles têm, por exemplo, DNA idêntico a bactérias primitivas, tá? E a partir disso, dessas observações, a gente, se permite a dizer que aquilo lá aconteceu. Tá vendo a diferença da hipótese? É uma diferença. Agora, vamos lá. Lei. Toda vez que tu escutar, lei de Mendel, lei de Newton. Então, o que acontece? Relaciona matematicamente. Por isso eu te falei que... Eu te falei não, né? Para aqueles que já foram meus alunos, né? Então, eu falo sempre para meus alunos, a grande jogada de Mendel, se ele ficar só no campo da teoria, na genética, ele provavelmente teria sido mais um que se perdeu. Mais um que não ia ter sido reconhecido para nada. Mas qual foi a grande jogada dele? Foi ter introduzido a matemática. Aí, Marta, tu que sofreu ano passado. Então, o que acontece? Ele introduziu a matemática para tentar explicar o quê? Os conceitos biológicos. Explicações biológicas a partir dessa previsibilidade. Qual a probabilidade de dois indivíduos heterozigóticos para a cor dos olhos ter um filho de olhos azuis? Entendeu? 25% ou 1/4. Tá vendo? É previsível, isso eu consigo prever. Essa é a grande jogada de Mendel. Tá? E por fim, que na biologia existe quase muito pouco, né? Muito pouquinho mesmo, ok? Nem me fala dos outros. Olha aqui, Então, o que a gente tem aqui? O princípio. O princípio de Arquimedes, por exemplo. Né? O Kiki, tinha um professor meu de física que falava o Kiki. Olha aqui, tipo a movimentação dos dinossauros é uma hipótese ou indução de acordo com as ossadas que foram... Não, aquilo ali é fato. É fato, aquilo não é hipótese, é fato. Dinossauro existiu. A fossilização é prova. É prova da evolução, é prova que eles existiram. Tá? Não é nenhuma coisa nem outra. Ok? Então, assim, não aquilo ali são provas. Por isso que a gente diz assim, vamos lá. Por que a evolução é uma ciência? É fato? Porque a gente tem provas. Embriologia comparada, fósseis. Então, quando a gente analisa isso, a gente vê que realmente eles existiram. Seria uma teoria, então. Isso aí. Então, digo em relação como se movimentava. Aí sim, aí tu, a partir daqueles... entendi agora. Então, a partir, por exemplo, daquela ossada fossilizada que tu encontra, tu começa a determinar, Matheus, tu começa a determinar o quê? Tu começa a determinar que tipo de, vamos dizer assim, características ele tinha no ambiente. Se a pata era longa, vamos lá, lembra a história, aquele desenho que eu sempre faço dos dentes? Uma cabeça de lado. Se tem os dentes tudo reto, não tem canino. Se tem os dentinhos pequenininhos, é onívoro. Se tem dentes longos, é carnívoro. Então, a partir disso, eu consigo, inclusive, te dizer onde esse animal vivia. Isso é comportamento. Comportamento animal. E o comportamento animal, a gente pode analisar pelo intestino, pelas fezes. Então, fezes fossilizadas, tu analisa que tipo de substância tem ali, tu consegue identificar, inclusive, o que o animal comia. Até hoje, diga-se de passagem, né? Um exame de fezes, por exemplo, tu consegue definir, né, várias coisas sobre a pessoa, sobre o comportamento da pessoa. Então, e aí o princípio generaliza as regularidades verificadas aos experimentos. Por isso que o princípio de Arquimedes é aquilo.
né? Ele pega algo que é fixo e faz aquela generalização. Tá? Tranquilo aqui? E aí, ó, a gente tá em fecha aqui com o encontro dos negacionistas, tá? Vamos lá para a sequência. Pegamos agora a parte... Começamos a parte boa. Agora... Ó, Matheus, e dá trabalho para fazer isso aqui. Vamos lá. Então, olha aí, ó. Agora chegamos na parte que todo mundo gosta, né? A parte... O que é isso, hein? Ah, tá travando aí para vocês, o meu ou não? Espera aí, então. Olha, tá travando ainda para vocês aí? Vocês estão me escutando ou não? É, pois é, não, aqui para mim tava tudo tremendo aqui, tá? Vamos lá, vamos ver. Eu acho que é muita modernidade e aí não tá suportando. Vamos lá. Então, olha aí, ó. O que nós temos aqui, então? Ah, passou aí o slide, só me diz se passou o slide aí para vocês. Passou? Tá, então vamos indo. Eu estou sacudindo aqui, para mim está parecendo que eu estou sacudindo aqui, tremendo, como se fosse, sei lá, levando um choque, tá? Então, olha só, introdução à bioquímica, tá? Então, introdução à bioquímica, óbvio que antes de falar da bioquímica, a gente vai falar das características gerais dos seres vivos, tá? E aí vamos indo devagarinho, porque essa parte vamos lá, é a sustentação da biologia, tá? Então, toda vez que a gente falar de qualquer ser vivo, eu tenho que entender que ele precisa de uma sustentação. É que nem obra. Ah, para chegar, por exemplo, no topo do prédio, eu preciso do alicerce. Na biologia funciona isso aqui. Ah, eu preciso de uma base, essa base bonitona, legal, tranquila. Eu não posso ter dúvida nessa base. Eu não posso ter, incerteza e insegurança nessa base. Tá? Aqui é a base de tudo. Então, vamos lá. Então, olha só. Tá? Então, ó, o que acontece? Os seres vivos, então, né, vão executar o quê? Diversas funções químicas celulares e extracelulares. Tá? Então, o que a gente tem? Ó, cada ser vivo pode apresentar características próprias. Tá? Próprias, ok? Mas de uma forma geral, de uma forma, vamos dizer assim, total, eles vão ter o quê? Eles, basicamente, né, vão ter uma constituição. E esta constituição ela é baseada em quê? Em elementos inorgânicos e elementos orgânicos. Tá? Então, aqui, ó, não esquece, né, que elementos orgânicos são água e sais minerais. Tá? E depois os elementos orgânicos são carboidratos, lipídios, né, proteínas, enzimas, vitaminas, ácidos nucleicos. Ok? Bom, o que a gente tem na sequência? Né? A gente, para chegar nos exemplos, né, para chegar num ser, né, vamos dizer assim, vivo, eu preciso entender a teoria celular. A teoria celular foi proposta por quem? Por Schleiden e Schwann, tá? Que diz que todo ser vivo é formado por células. Então, veja, todo ser vivo, para ser considerado ser vivo, tem que apresentar células. Então, aí a gente já entra no nosso primeiro probleminha, que são os vírus, né? Então, os vírus não possuem células. Então, se a gente for levar em consideração, isso já caiu na PUC, tá? Rio Grande do Sul. Se a gente for levar em consideração a teoria celular, tá? Os vírus não podem ser considerados ser vivos. Tá? Então, ó, e aí a gente tem o que em relação à célula? Uma classificação que é bem básica, que é dos seres unicelulares e os seres multicelulares, tá? E aí a pergunta é, qual é a vantagem de ser uni ou pluricelular? Tá? Diz aí, qual é a vantagem de ser, na verdade, né, multicelular ou pluricelular?
Fala que eu discuto. Agora é a hora de vocês. Ninguém? Ninguém se anima? Vamos lá. Ó. Maior probabilidade de sobrevivência. Pode ser uma, outra. Vamos lá. Me ajuda a te ajudar. Vai, fala. Quem tá aí quietinho aí, fala. Qual é a vantagem? Autossuficiente, tá? Toma cuidado com autossuficiente, tá? Porque os autótrofos unicelulares também são uma alga unicelular, tá? Que faz fotossíntese, ela é autossuficiente, tá? Mas eu entendi, acho que eu entendi o que tu quis dizer, tá bem? Tá? São mais, eu acho que tu quis dizer isso, né? São mais autossuficientes do que, por exemplo, os unicelulares, ok? Tranquilo, é verdadeiro. Tá? Mas se tu pensar num ser unicelular, uma alguinha, aí, ó, essa eu gostei, ó, mais especialização. Aí, se eu tenho mais especialização, eu tenho mais adaptação. Então, consequentemente, eu consigo o quê? Eu consigo me adaptar melhor no ambiente, tá? Então, olha só, toda vez que tu falar num ser, né, unicelular e pluricelular, tu não pode esquecer disso. Outra diferença, o que a gente tem? Seres o quê? Seres eucariontes e procariontes. Tá? E aí, qual é a vantagem disso, por exemplo, de um ser eucarionte? Agora é diferente. Só para lembrar, ser eucarionte é o que tem núcleo. Ser procarionte é não ter núcleo. Tá? E aí, qual a vantagem? Criar estruturas mais complexas, perfeito, que vão desempenhar funções, né? Vão desempenhar funções específicas, perfeito. Retículos, endoplasmáticos, né? Os complexos de Golgi são células mais complexas, perfeito. Tem relações entre as membranas internas, perfeito. O que mais? Porque, assim, ó, ser complexo não quer dizer que seja uma vantagem. Se tu falar assim, ó, só diretamente, os eucariontes são mais complexos que o procarionte. Aí eu vou dizer, tá, mas qual é a vantagem de ser mais complexo? Eu quero que vocês me digam por quê. Vamos lá. Vamos, escreve aí. Escreve, ou abre o microfone, fala, não quer mostrar as carinhas aí, estão tudo deitados, dormindo. Olha lá, a Andressa nem se manifesta, a Andressa deve estar dormindo, ou um canto. Olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó, fazem síntese proteica, beleza, mas os procariontes também fazem, também fazem. Tem ribossomos, assim como os eucariontes, também fazem. De uma forma um pouquinho diferente, é verdadeiro, mas continuam fazendo. Vamos lá. Vamos, Andressa. Acorda. Variabilidade, claro, tem maior variabilidade genética, né? Porque aí os eucariontes tem maior variabilidade, eu vou dizer, vamos pensar de estruturas, tá? Mas não necessariamente genética, tá? Porque existem seres eucariontes também unicelulares. Ninguém se anima? Ninguém se anima? Uma vantagem do eucarionte em relação aos procariontes, além da complexidade. Me traduz essa complexidade. Tu concorda comigo que a gente teria assim, ó, ele tem uma maior complexidade devido às estruturas que desempenham funções específicas? Concorda comigo? Olha aí, ó, perfeito, ó, a reprodução, a armazenamento. Acordou, Andressinha, que bom te ver. Olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó, armazenamento, transporte de substâncias, né? Tu vai ter o quê, então? Tu vai ter todas essas estruturas, né? E essas estruturas são vantajosas. E aí eu te pergunto, como é que um procarionte faz tudo isso? Como é que um procarionte faz tudo isso? Maior diversidade. Claro, maior diversidade, perfeito. A complexidade, né, te gera uma maior diversidade, que também, vamos dizer assim, é consequência da variabilidade genética. E aí tem a ver com a reprodução sexuada. Vamos deixar para falar isso mais adiante. Mas vamos lá. Então me diz assim, ó, num ser procarionte, pensa agora só no procarionte, uma bactéria, uma cianobactéria, tá?
Me diz, como é que ele desempenha uma excreção? Como é que ele desempenha uma respiração? Como é que ele desempenha uma nutrição? Como é que ele faz isso? Parasitando, beleza, é verdadeiro. Mas como ele faz isso? Vou melhorar. Através de quê? Tá bem? Difusão, transporte de membrana, né? Vai acontecer, tranquilo. Mas, olha onde eu quero chegar. Se, por exemplo, nas células eucarióticas, vocês me disseram que ela é mais complexa, que ela tinha a palavra, que ela tinha estruturas, membranas, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, blá, 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 blá. Ok, tá? É verdadeiro. Então, ela é mais complexa por causa de toda essa diversidade, né? E funções distribuídas. E no procarionte, como é que ele faz as mesmas coisas? Sem ter essas organelas. Aí é que eu quero saber. Entenderam a pergunta ou não? Não entenderam a pergunta? Aonde eu quero chegar? Se associando? Pode ser uma maneira, mas ainda não é isso. Olha só, como é que uma bactéria faz a mesma coisa que uma célula eucariótica? A bactéria é procarionte. Ela faz através de um processo que é enzimático. Então, ela tem enzimas respiratórias, elas têm enzimas excretórias, elas têm enzimas nutricionais ou digestórias. Elas não têm o lisossomo para fazer a digestão, mas ela tem enzimas que fazem o quê? Que fazem a digestão. Elas não têm o complexo de Golgi para armazenar e secretar, mas elas têm enzimas que serão capazes de fazer isso. Elas não têm órgãos ou estruturas de respiração, como as mitocôndrias, mas elas têm enzimas respiratórias. Entendeu? Então, ela vai fazer todo esse processo por, né, processo enzimático. Por quê? Porque ela só tem uma organela. Os seres procariontes só tem uma organela, que são os ribossomos, que sintetizam proteínas ou enzimas. Meiose e mitose, nesse caso aqui, não, tá? Tipo das bactérias anaeróbicas, então, as bactérias anaeróbicas produzem um iogurte através do quê? Através da fermentação, né? E aí essa fermentação é feita através de um processo enzimático de bactérias. É isso aí. Tá tranquilo? Vamos lá, então. Na sequência. Ainda, E aí? A questão dos vírus, né? Então, a questão dos vírus vai ficar sempre nessa. Então, assim, sempre toma cuidado quando aparecer vírus vivo ou não vivo. Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se ele estiver no interior da célula, lembra, ele é um parasita intracelular obrigatório. Parasita intracelular obrigatório, tá? Então, se ele está dentro da célula, bom, tem autores que vão considerar que ali ele está com metabolismo, que tem a célula, e aí, então, por isso que ele é considerado ser vivo, tá? Então, aí tu tem que te localizar no mundo, na hora da prova, e aí analisar a questão, tá? Eu não estou dizendo que eu, Elton, não estou dizendo que dentro da célula ele é vivo, tá? Eu nem concordo com isso, tá bem? Mas tem livros que trazem isso, tá? Inclusive um que é famoso aí, que é o da Sônia Lopes, que é bibliografia do Enem. Então, o Enem traz os vírus como não vivos e traz como vírus. Óbvio que no Enem, óbvio que no vestibular, eles não vão trazer assim, os vírus são, 2 pontos, vivos, por causa disso, disso, disso. Quer dizer, eu não ponho minha mão no fogo, né? Principalmente em vestibulares. Mas aí ele tem que te dar uma contextualização. Ele é vivo por causa que quando ele penetra na célula, ele assume o mecanismo metabólico, assume a célula, blá, 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 blá. Ou seja, ele vai passar a ter aí todas as características de ser vivo. Aí sim, tá? Meiose, mitose, não. O que vai acontecer, Luísa, é que quando, por exemplo, ele penetrar na célula, ele pode fazer 2 ciclos, que inclusive a gente não chama de reprodução. A gente até chama de reprodução. Ciclo de reprodução viral, que na verdade nada mais é que aquele ciclo lítico, quando ele destrói a célula, e o ciclo lisogênico, né, quando ele deixa o seu material interior da célula. Mas nesse caso aí os vírus não fazem a divisão celular. Tem nem como. Até porque, por exemplo, imagina que eu estou gripado, espirro aqui em cima dessa mesa, e aí o que vai acontecer? O vírus fica ali. Ele não se divide ali em cima, entende?
ele vai precisar penetrar numa célula lá do meu sistema respiratório ou de alguém, né, para quem eu contaminei. E aí, o que vai fazer? Aí lá dentro da célula, aí sim, aí dentro da célula, ele vai produzir as suas cápsulas. Ele nem faz divisão celular, tu entende? Ele não estimula a divisão celular. Ah, então, ele vai se reproduzir internamente na célula e vai romper a célula, ciclo lítico. Ele vai produzir material genético dele, vai introduzir no material genético da célula e a célula, por conta dela mesmo, vai se dividir. E com isso ela também multiplica o material genético do vírus, tá? Sim, mas inclusive alguns vírus não têm ribossomos, mas têm enzimas prontas, tá? Isso aí. Precisa sempre de um hospedeiro, obrigatoriamente. Se não, olho para meus dedos aqui, ó, ele morre. Aí eu digo que ele morre, né? Justamente por quê? Porque ele não é vivo. E por isso que eu digo entre aspas. Então ele morre, tá? Beleza. Então, ó, uma das características importantes dos seres vivos é ter a capacidade de hereditariedade e reprodução, tá? Então, ó, a hereditariedade, obviamente, que ela vem da reprodução, seja ela variável ou não, tá? Então, nós temos duas situações aqui, de uma reprodução sexuada e de uma reprodução assexuada, tá? Então, ó, seres devem ser capazes de reproduzir sexuadamente ou assexuadamente para perpetuar a espécie. Então, aí, ó, entra o que a Luísa acabou de me perguntar. Por que os vírus também não são considerados seres vivos? Porque somente eles não têm essa capacidade. Eles não apresentam essa possibilidade de se dividir, vamos dizer assim, sozinho. Eles precisam estar dentro de uma célula e, muitas vezes, alguns vírus nem têm a capacidade de romper a célula. Dependem da própria multiplicação da célula para que eles também multipliquem o material genético deles. Olha aqui, ó. Então, há vantagem para ambos os tipos reprodutivos. Todo mundo acha, não, a reprodução sexuada é mais vantajosa. Depende do ponto de vista, tá? E que ponto de vista, né, seria esse? Qual é... Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Tá? Qual é a vantagem, por exemplo, de tu ter uma reprodução sexuada? Essa é fácil. Variabilidade genética, isso aí. Variação genética, perfeito. Tá? Agora, qual é a vantagem de tu ter uma reprodução assexuada? Existe. Aqui, ó, estrela do mar, aqui, por exemplo. É mais rápido. Questão do Enem. Questão do Enem de uns tempos atrás aí. Então, ó, questão do Enem trazia, se ela era rápida, tinha variabilidade, não sei o que, era uma beba, se eu não me engano, se dividindo. Então, é só para vocês verem como isso cai, cara. Cai no Enem, cai em vestibular, cai na PUC, cai na Católica. Na Católica faz hora que não cai divisão celular, inclusive. Então, ó, só para vocês verem. Então, tá vendo? Uma é muito mais rápida e gasta menos energia, não esquece disso, né? A reprodução assexuada não tem desgaste energético. E a reprodução sexuada, ela tem um desgaste. Imagina assim, ó, a baleia jubarte. A jubarte, por exemplo, ela chega a 24 meses, entre 18 e 24 meses, carregando o bebê dentro dela. Então, o desgaste para a baleia fêmea, ela é muito grande. Fora, não esquece, né? Fora que depois que a baleia nasce, né, com o filhote mama até os 18 anos. Então, é muito tempo. Então, para a mãe, é um desgaste tremendo. E pode ser... Aí é uma... Mas uma coisa não está relacionada à outra, tá, Matheus? Então, assim, ó, tipo, ela fagocitou e se dividiu. Não necessariamente ela precisa fagocitar para se dividir. Talvez tenha sido uma coisa meio aleatória, tá? Deixa eu ver. Não, tem matéria também, tá, Luísa? Tem matéria também. Tem tudo isso aí bonitinho, completinho. Lindão, bonitão, para vocês acompanhar. Se tudo der certo, até semana que vem tá aí. Tá, beleza. Pode colocar, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Adiante. Então, vamos adiante. Ó.
Segunda característica aqui na sequência, que também é extremamente importante, ó. Que é o quê? Metabolismo. E aí o nosso metabolismo, ele é dividido em duas partes. Primeira coisa, o que é metabolismo, né? O que a gente pode entender por metabolismo, né? Então, metabolismo é o conjunto das reações. Tudo que acontece no nosso corpo, tudo que acontece no nosso corpo, tá? Faz parte do metabolismo. Todas as reações químicas, físicas que acontecem no nosso corpo, e até mesmo biológicas, como vocês quiserem chamar, são parte do metabolismo. Bom, aí a gente só tem que ver o quê? É isso aí. Então, ó, o que acontece? A gente só tem que ver se é uma montagem ou é uma desmontagem, aí, que nem o Henrique aprendeu ontem, bonitão aí, ó. Então, o que a gente tem? A gente vai ter sempre o quê, ó? A gente vai ter anabolismo, lembra sempre de anabolizante, é construção, é crescimento, é produção, é síntese. Toma cuidado com essa palavra em biologia, né? Síntese em biologia não quer dizer resumo, quer dizer produção. A proteína foi sintetizada na célula, então ela foi produzida em grande quantidade na célula. Então, ó, tá vendo? Então, a gente tem isso como, né, como a produção, um processo anabólico, ó, fotossíntese. Então, ó, quando há montagem de moléculas, quando há construção de moléculas, pode ser um músculo, o cara lá quando vai para a academia, né? Fotossíntese, síntese proteica. Já, por exemplo, o processo catabólico é a quebra, é a desconstrução, é a destruição. Imagina, ó, exemplo que eu sempre dou, imagina que eu emagrecesse. A gordura lá, né, do meu abdômen, que é localizada no meu abdômen, o que vai acontecer? Eu vou lá para a academia queimar a gordura. O que é o queimar a gordura? É quebrar as moléculas lipídicas e transformar ela em açúcares para o consumo. Então, em relação aos lipídios, eu estou sofrendo ou estou tendo um processo catabólico. Olha lá, ó, respiração celular, onde há a quebra da molécula de açúcar, a fermentação, onde há a quebra da molécula de açúcar. Tá? Tranquilo esse aqui? Tranquilaço? Sim? Isabela, tu que não fala nada. Isabela, não é Isabelle. Nicole, estás viva? Tudo tranquilo? Então vamos adiante. Ó, vamos lá. Aí, ó, uma outra característica, né, que o ser vivo precisa ter é crescimento. Não interessa se esse crescimento é com multiplicação de células, ou é por tamanho da célula. Fica claro isso? Isso tem que ficar claro para vocês. Então, ó, o que eu quero te chamar a atenção? Eu quero te chamar a atenção que os seres unicelulares crescem, principalmente quando eles vão se dividir, vão se reproduzir. Entende? Então, isso é extremamente importante para eles, porque tem que aumentar um volume celular, entende? Então, assim, ó, o que eu te digo, né? Todo crescimento, ele é característico de um ser vivo, seja o tamanho que ele tiver, microscópico ou macroscópico. Então, é fundamental aí, né? Em relação aos seres vivos. Então, ó, após a formação do DNA no ser vivo, ocorre seu crescimento. Então, por exemplo, aqui, ó, pensa nesses brotinhos aqui, ó. Estamos aqui, levedura, tá? Então, isso aqui são leveduras. Então, o que vai acontecer? Ó? Ele vai produzir, depois ele vai crescer para ficar aproximadamente do mesmo tamanho dos outros. É uma característica dos seres unicelulares. Então, ó, no caso dos unicelulares, apenas em nível celular, como eu estava falando para vocês, e nos multicelulares, em nível tecidual, a partir das mitoses sucessivas. Tá? Isso não quer dizer, vejam bem, tá? Isso não quer dizer que os seres unicelulares não sofram mitoses. Eles sofrem também, tá? Inclusive, a mitose deles é para reprodução. A nossa mitose é para crescimento, ok?
Então, ó, outro, olha só, pegando aqui no caule da raiz. Tá? Então, tu vai ter os hormônios, botei aqui esse exemplo, né? Hormônios vegetais que podem fazer o quê? Deixa eu voltar aqui. Então, ó, concentração de estimulação, né, da concentração de auxina. Lembra o que é a auxina? O AIA, ácido indol acético, tá? O AIA normalmente está associado ao quê? Está associado à quantidade, ao crescimento dos vegetais. Então, ó, ele estimula a concentração ao crescimento da raiz e estimula o crescimento do caule. No momento que ele baixa de uma determinada quantidade, ele tem uma inibição, tá? Depois, o que a gente tem, ó? Olha aí, ó, a embriogênese, né? Essa embriogênese, então, se dá através do nosso, né, desenvolvimento embrionário, ou também chamado de embriologia. Aí depois tu tem lá, ó, o feto, né? Aqui a imagem trouxe como 9 semanas, tá bem? Não tem problema, não precisamos discutir isso agora, tá? Podemos deixar para discutir mais adiante. Depois, ó, o que a gente vai ter? Evolução, adaptação e seleção. Isso é uma das características que todos os seres vivos precisam ser capazes de realizar, tá? E aí não esquece, os seres vivos, eles precisam de tudo isso junto, precisam fazer tudo isso junto. Ele só faz 2, esse aqui só faz 3. Não, ele tem que fazer todas. Ele pode não fazer ao mesmo tempo, mas ele precisa ser capaz de realizar isso. Então, ó, evolução é comandada basicamente por mutações e outros processos que atuam sobre o DNA das espécies. A pergunta é, por que as mutações e outros processos no DNA? Porque a evolução é uma transformação, Elton, beleza. Mas por quê? Ou como? Acabou minha água. Fala que eu discuto. Vamos lá? Por que tem que ser no DNA? Por causa da seleção natural? Ainda não é isso. Por que tem que ser no DNA? Porque essa transformação tem que ser o quê? Ó, tem que ser o quê? Basta ser só no Elton essa modificação, essa transformação? Deixa eu ver. Hereditária. Porque essa alteração, essa mutação essa modificação tem que passar para os descendentes. Porque senão, ó, eu tenho uma alteração, vamos imaginar, o Elton, sei lá, nasceu com membranas interdigitais, ou seja, né, membrana entre os dedos, tá? Então, obviamente que eu vou ter vantagem para nadar, ok? Quer dizer que eu vou viver dentro d'água? Não. Entende? Então, olha só, então eu tenho olha a palavra, uma adaptação para nadar. Então, eu vou ser um nadador, sei lá, olímpico, alguma coisa do tipo. Ponto. Meus filhos não nasceram com essas membranas. Então, esta característica foi uma adaptação ou foi uma mutação no Elton indivíduo, não na espécie humana. Então, ela não foi fixada geneticamente, porque pode ter sido um erro embriológico, entende? Ela não necessariamente passou para o DNA. Agora, quando ela acontece no DNA, o que vai acontecer? As minhas gerações, as gerações seguintes, daqueles indivíduos que sofreram essa mutação no material genético, elas também vão apresentar aquela característica, ou seja, aquela alteração, aquela modificação, entende? Então, isso é extremamente importante de entender que evolução, ela se dá por alterações, que é o que eu sempre digo. Qual é a definição de evolução? Alteração, transformação, modificação passada para os descendentes. Então ela tem que ser transmitida. E aquilo ali depois, né, de um certo tempo, ser fixado na população ou na espécie, tá? Então, ó, um exemplo, essa imagem já caiu no Enem, só para lembrar vocês. Deixa eu puxar para cá. Deixa eu puxar para cá aqui. Ok? Então, ó, essa imagem já caiu no Enem, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, durante a evolução de uma espécie, ocorrem processos que levam à formação
de caracteres adaptativos que serão exigidos pela seleção natural. Então, olha lá, ó, se a gente pegar nós homens estamos aqui nessas extremidades, tá? Uma árvore filogenética, para quem nunca viu, tá vendo, prazer, isso aqui é chamado de árvore filogenética, tá? Então, olha só, que Darwin, inclusive, foi o primeiro a montar algo muito parecido com isso, chamado de árvore da vida, ou árvore de Darwin. Então, nós estamos aqui, tá? Uma linhagem hominídea, ok? Quem é o mais próximo de nós? Se vocês fossem analisar isso, quem é o mais próximo de nós? Evolutivamente. Desses aqui, né? O Australopiteco, perfeito? Por quê, ó? Porque a linhagem dele vem daqui, ó, tá vendo? Isso aqui a gente chama de nó, tá? Aqui eu tenho um nó. E aí, a partir desse nó, então, que os humanos seguiram a sua linhagem própria, tá? Própria para cá, ok? Aqui está o chimpanzé, mas tá bem, é para cá, tá? Então, tinha que ter o risquinho aqui do humano. Então, ao mesmo tempo, olha lá, ó, os símios do Novo Mundo são aqueles que estão o quê? Mais distantes, tá, dos humanos. Entendeu? Que vem da linhagem do Australopiteco. Tá? Então, é só para vocês verem como é que a gente analisa isso. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, se eu te perguntasse, o gibão, tá? O gibão, quem é o cara mais próximo do gibão? É aquele que divide características em comum. Ninguém se arrisca? O gibão, olha aqui, ó, ele tem esse cara aqui, ó, o Dryopithecus, né? Que é a partir do Dryopithecus que saiu os símios e o velho mundo para o gibão. Então, esse Dryopithecus, ele tem características em comum com o gibão. Então, a gente diz assim, ó, é o ancestral, vamos dizer assim, do gibão, do orangotango, do gorila, do chimpanzé, do Australopithecus e do homem. Então, ele tem características ainda, nós temos, na verdade, em relação a ele. Então, é o mais próximo do gibão. Tu até poderia achar que era o orangotango. Não, porque eu perguntei do gibão. Então, por exemplo, aqui nesse ponto aqui, ó, o orangotango tem a característica, o gibão não. Então, quem é que tem em comum antes? Aqui, o Dryopithecus. Então, é só para uma questão de organização, de como, isso a gente vai ver depois mais adiante, como é que a gente organiza isso. Então, olha aí, ó, outra imagenzinha também interessante, né? De, olha só, de grupos diferentes, né? Eu não sei se só pelo ambiente, tá? Porque, de novo, as diferenças elas precisam ser genéticas. Claro que o ambiente, devido, né, à seleção natural, ela pode influenciar nas características que vão ser fixadas naquele local, né? Alimento, temperatura, umidade, coisas assim do tipo. O ambiente pode influenciar quem sobrevive e quem não, seleção natural, tá? Mas eu não posso te afirmar que foi o ambiente que fez isso. Pode ter sido uma doença, pode ter sido, sei lá, uma outra coisa, tá? Então, aqui uma outra situação, né? Outros tipos, né? Até chegar no cavalo moderno. Então, a gente teve, né, transformações, fixações ao longo do tempo que foram se modificando, tá? Até chegar no cavalo que nós conhecemos hoje, ok? Depois aqui, ó, irritabilidade. Qual é outro nome que a gente pode dar para isso aí? Além de irritabilidade, qual é o outro nome que a gente pode dar para isso aqui? Ops. Não, cortisol não. Não entendi, Matheus. Olha aqui, ó. Reações a estímulos. Estava até ali embaixo, nem me liguei. A reação a estímulos. A resposta a estímulos. Então, ó, capacidade de reagir. Ok? Então, ó, nos vegetais, nós temos os tropismos e os natismos. Então, por exemplo, um vegetal, quando se movimenta, né, em direção à luz, né, já fizeram essa experiência, botar uma plantinha na janela, ela normalmente, tá? Normalmente ela vai em direção à luz, tá? Então, ó,
Tem também, né, o fototropismo, luz. Tem o geotropismo. Aí, ó, Isabelle, geotropismo é quando a raiz vai em direção ao solo. Ah, mas isso aí é óbvio, Elton. Pois é. Então, a gente chama de terra, né? Geotropismo positivo. Ah, em compensação, o caule que vai em direção, vamos dizer assim, ao céu, ele tem um geotropismo negativo. A gente vai chegar lá mais adiante também. Então, ó, irritabilidade simplificada em um paramécio. Ah, se tu botar sal, por exemplo, onde está o paramécio, o que vai acontecer com ele, Matheus? Ó, acabaste de me falar. Ah, lá um paramécio, uma ameba, tu joga um salzinho na água, tu coloca ele num ambiente onde a salinidade é maior, ele vai desidratar, ele vai reagir. Quer ver outra? Se tu coloca ele num ambiente onde a água não tem nenhum sal, qual é a tendência? Ele de absorver muita água por osmose. Ah, e aí ele romperia. O que ele faz? Ele reage através dos vacúolos contráteis e vacúolos pulsáteis. Então, estou só te trazendo exemplos de como isso pode aparecer, de como isso pode se apresentar, e o Enem traz umas palavras diferentes, né? Então, eles podem vir assim, te dar um exemplo do crescimento, ou de um movimento, ou até mesmo da ciclose, que é algo que acontece no interior dos vegetais, tá? Que é literalmente os cloroplastos ficam girando no interior da célula, e isso faz o quê? Faz uma movimentação interna do citoplasma, tá? E isso é estimulado pela luz. Então, tá vendo? Eles podem perguntar qual é que fator faz aquilo, ou alguma coisa do tipo. E não é difícil, pessoal, tá? Isso que eu quero deixar claro para vocês. É só uma questãozinha assim, ó, de muita calma, tranquilidade. Eu sei que é difícil, mas é por isso que a gente está se preparando desde o início do ano, aí 8 meses a gente tem, né, para fazer essa prova. Se é vestibular, mesma coisa. A preparação só muda na forma de abordagem das questões. Eu canso de dizer isso para os alunos. Então, assim, ó, tu vai preparar, vamos lá, fazer uma revisão para a católica, claro que aí eu vou dar ênfase para coisas mais decoreba. Entende? Se tu vai fazer uma revisão para o Enem, eu vou dar ênfase para mais contexto, mais contextualizada. Agora, se tu vai te preparar durante o ano todo não faz diferença a forma que tu aborda. Sim, olha o que eu vou te falar. Sim, o treinamento que tu vai fazer. Como assim, Elton? Os exercícios que tu vai fazer. Eu vou fazer exercício só de Enem. Por quê? Porque eu quero o Enem. Mas quer dizer que eu deixo de fazer os outros exercícios? Não, tu faz todos. Não fica pingando, esse aqui é da PUC, esse aqui... Não. Lá no outro livro, provavelmente esse ano serão 3 livros, tá? Lá no último livro, lá, tu vai ver que tu vai ter uma parte lá esse ano só para exercício de Enem, só da PUC, só da UX, só disso, só daquilo. Vai ter uma partezinha que vai ser só isso, das últimas provas, provavelmente 5, 6 provas. E aí tu vai ver qual é a cara da prova. Do contrário, tu vai te preparando ao longo do tempo para tudo que deve vier. Aí, olha só, irritabilidade complexa, né, ou reação em estímulos mais complexos, que é a questão que a gente tem do reflexo, né? Então, que envolve células, que envolve receptores, que envolve nervos, que envolve a medula, que envolve um outro nervo, que envolve musculatura, tá vendo? É extremamente complexo, tá? E não é só um vacúolo, que é uma organela abrindo e fechando, né? Que inclusive já foi questão da católica, há 2, 3 anos atrás, né? Aumentando, diminuindo seu volume para expulsar a água de dentro, ou para absorver água, aí dependendo do contexto. Tá? Olha só. Então, exemplo que eu já tinha dado, né? Uma planta, então, ao receber, né, esse estímulo luminoso, né, ele passa, então, a se direcionar em direção àquela janela. Sofre uma série de reações daqueles hormônios, né? E aí vai se ir em direção. Uma outra característica de ser vivos extremamente importante é o quê? A composição química, eu costumo dizer, composição química complexa, né? Então, a gente tem aí, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? Para as plantas, fundamental, para todos os seres vivos, né? Mas para as plantas, mais ainda, fósforo, potássio e enxofre. Esses são os elementos básicos. Básicos, hein? Mas tudo isso é. Todos esses são básicos para a constituição de qualquer ser vivo, seja bactéria. Vamos lá.
Carbono está presente em todas as moléculas orgânicas. Hidrogênio está presente em todas as moléculas orgânicas e na água. Oxigênio na água e para muitos é utilizado como respiração, né, aeróbica. Nitrogênio faz parte de todas as moléculas, todas as proteínas, tá? E todos os aminoácidos. Fósforo está em todo o material genético. Ah, não esquece, forma a estrutura material genética. Potássio, equilíbrio. Ok? Equilíbrio, osmorregulador. Ok? Enxofre está presente em várias moléculas, associado a várias enzimas das respirações. Como assim? Lá nas mitocôndrias, como também na fermentação nos seres mais simples. Então, ele é necessário. Tá vendo? Então, assim, ó, sem isso aqui, não existe ser vivo. Tá? Então, ó, o que a gente tem? Formação de compostos orgânicos e inorgânicos. É isso aí, é esses elementos que vão formar. Mas só esses aí? Não. Vai ter vários outros associados também. Vou te dar um exemplo. Na molécula de clorofila, eu tenho uma imagem que é bem legal, vocês vão ver na apostila, que diferencia, por exemplo, a hemoglobina da clorofila. Se vocês olharem as duas, elas são praticamente idênticas. Olha o que eu estou te falando. Hemoglobina, que está no nosso sangue, e clorofila. O que muda normalmente é o quê? São elementos. Lá na hemoglobina a gente tem o ferro, e no caso da clorofila nós temos o quê? O magnésio. Magnésio nada, manganês. Então, só para vocês terem ideia, tá? Não sabia que tinha um cara... Não escutei. O potássio é equilíbrio osmótico, tá? Então, lembra assim, ó, equilíbrio osmótico. A bomba de sódio e potássio, a bomba de sódio e potássio, que é um transporte de membrana, etc. Claro, não é ela que faz, mas nem todos vão ter, né? Eles, vamos dizer assim, sistema nervoso para fazer a condução do impulso nervoso. Mas o transporte ativo de moléculas, eles estão fundamentais. Então, tanto o potássio como também o sódio, um pouquinho menos, eles são importantes para a boa regulação osmótica. O que é a regulação osmótica? É a quantidade de água que o indivíduo vai ter no interior dele. Tá? E não esquece, todas as reações que acontecem nos seres vivos são reações de hidrólise, então tem que ter a presença de água. Tá? Isso sem dúvida nenhuma. Bom, depois aqui, ó, composição química, então, né? A água, ó, a água e o gás carbônico são exemplos de substâncias inorgânicas, né? Sais minerais, quando eles estão, né, soltos na forma ionizada, tá? Aqui, ó, exemplo, então, né, de moléculas orgânicas. Então, eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio, oxigênio, tá? Claro que as moléculas que nós vamos trabalhar, elas vão ter carbono, hidrogênio e oxigênio, mas para quem está vendo aí química orgânica, né, sabe que, por exemplo, tem elementos, ou tem agrupamentos orgânicos que são formados só por carbono e hidrogênio. Eu sei, né? Se vocês não sabem, vocês vão aprender, né? E vocês sabem, a maioria de vocês sabem, mas os de importância biológica vão ter esses três aí. Por isso que eu sempre digo para os alunos, para nós, da biologia, é show. Carbono, hidrogênio e oxigênio. O resto vem, vamos dizer assim, vem de extra, tá? Então, ó, temos aqui a glicose, então carbono, né? C6, H12O6, tá? Então, 6 carbonos aqui, a bolinha maior, né? H12, que é o menorzinho, o hidrogênio, O6, que vai ter 6 aqui também, tá? Então, ó, complexidade das moléculas orgânicas, a gente vai aprofundar isso na sequência. Então, a celulose, várias moléculas vão formar ela, né? O amido, né, que é formado de várias glicoses que se organizam em disacarídeos, que é a maltose. O glicogênio, a mesma coisa. Então, são moléculas longas, são moléculas de difícil absorção. Então, elas precisam passar por um processo de catabolismo na nossa digestão, para que aí a gente consiga fazer, né, a absorção desses nutrientes, no caso, né, se for a alimentação. E aí a gente chega, ó, na variabilidade genética e em mutações, que também são importantes para quê? Para que aconteça, né, obviamente, aconteça o quê? Aconteça as modificações, a evolução. Então, todo ser vivo ele precisa disso, variabilidade,
né? É os seres unicelulares, tá bem? Seres celulares, nós vamos ter as bactérias, mas mesmo dentro de um grupo de bactérias, vamos lá, Escherichia coli, tu vai ter Escherichia coli que atuam de forma diferente, e não é só por mutação, tá? Porque muitas delas, elas podem incorporar materiais genéticos de células, do intestino, de outros locais. E aí acabam criando... mas se mutaram. Beleza. Essa mutação, ela gera variabilidade. A gente não pode esquecer disso. A mutação... É que a gente tem mania de entender a mutação como algo muito ruim. Porque a mutação, para nós, é câncer, é doença, é síndromes, entende? Para nós, humanos. Só que a mutação fez com que a gente chegasse aqui, a gente, espécie humana, né? Fez com que a gente chegasse aqui. Então, a mutação fez com que a gente desenvolvesse características para estar aqui hoje. Assim como a mutação pode gerar, daqui a alguns anos, outras modificações, alterações, para que a gente continue vivendo no planeta Terra. Então, olha só, muitas vezes o DNA produz cópias com erros. Tá? Isso forma uma molécula hereditária diferente da original, podendo ser uma nova característica. Tá vendo? Não está dizendo que vai ser. Não está dizendo nem que vai ser uma doença, nem que vai ser uma nova. Então, pode ser. Só para vocês terem ideia. Todos os dias nós sofremos milhares, posso dizer milhares, tá? Milhares de mutações. Por que a gente não desenvolve câncer? Porque nós temos dentro das nossas células um sistema chamado de sistema de reparo. Tá? Então, as nossas células, elas acabam fazendo o quê? Acabam reparando isso. Acabam consertando isso. Entende? Então, veja bem, todos os dias. Tá? Então, isso faz com que, né? Faz com que isso não aconteça diariamente mutações. Isso é muito louco, né? Isso é tudo a nível celular. Então, claro que aí teu metabolismo também vai diminuindo, né? De acordo com a quantidade de água que tu tem no teu corpo. Então, ele vai diminuindo, a tua idade, vamos dizer assim, as células, entre aspas, né? Vão envelhecendo. E aí, obviamente, que de repente tu desenvolve um câncer, por causa que o teu metabolismo já não está daquele jeito que deveria estar. Elton, mas tem crianças que também desenvolvem doenças, cânceres e tal. Eu vou te dizer, é verdadeiro? Porque o sistema não conseguiu controlar aquelas mutações. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tá? Isso a gente volta a falar lá na genética e também lá na evolução na sequência. Tá? Então, aqui um exemplo, né? Um exemplo aqui de mutação. Então, ó, a A, a B aqui fazendo, né, a replicação, que seria a duplicação do DNA. Então, ó, adenina com timina, citosina, guanina, timina, adenina, tudo bonitinho. E aí eu tenho o quê? A replicação aqui, toda ela bonitinha. Beleza. Olha aqui. E toda vez... deixa eu voltar aqui. Toda vez que isso aqui acontecer certinho, bonitinho, não tem problema algum. Então, ó, A com T, C com G, T com A com T, G com C, tudo certinho. Então, aqui neste caso aqui não aconteceu a mutação. Se tivesse uma alteração, né, para mais ou para menos bases, trocado de lugar e tal, aí que a gente começa a ter mutações, tá? Bom, então o que a gente tem aqui, ó? Substâncias inorgânicas e orgânicas. Então, ó, moléculas orgânicas e inorgânicas são a base para o funcionamento de qualquer célula. Beleza. Então, só deixa eu voltar aqui, ó. Ops. Deixa eu voltar aqui. Então, olha aqui, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem um álcool, a gente tem uma acetona, a gente tem um aldeído, a gente tem um ácido carboxílico, que vai fazer parte, né, lá das nossas enzimas e das nossas proteínas. A gente tem um éster, a gente tem uma amina. Então, aqui é só para demonstrar que essas moléculas orgânicas, né, são extremamente importantes para nós. Bom, aí o que a gente tem? As substâncias inorgânicas e orgânicas, a água é a molécula especial, né, que caso ela falte ou caso ela baixe dos limites aceitáveis, a célula morre. Então, a substância mais importante para os seres vivos é a água. Por quê?
Porque da maneira que nós conhecemos seres vivos e da maneira que nós entendemos os seres vivos, não existe uma forma de vida capaz de sobreviver sem água. Por quê? Porque no momento que tu diminui a quantidade de água das células, as células sucumbem, elas não funcionam, elas não reagem, elas não metabolizam. Tá? Então, quando a gente fala água nos seres vivos, a gente tem que entender que cada espécie terá uma quantidade específica de água. Cada tecido terá uma quantidade específica de água. Tá? Então, cada organismo ou célula varia de acordo com a idade, atividade metabólica. Vamos lá. Então, aqui três espécies não, mas 3 situações diferentes. Então, uma medusa é diferente de um humano, concorda? Medusa, ou água-viva, ou mãe d'água, como vocês quiserem chamar. Tá? Então, a medusa é diferente de um ser humano. Então, tá vendo? Ela tem mais água do que o ser humano. Tá? Se eu pegar aqui, um humano adulto e um embrião pode apresentar 94% das suas células, até mais às vezes, 98%, tá? Ele pode apresentar o quê? Ele pode apresentar a quantidade de água, 94% representando o citoplasma. Um adulto, 65%, 68%, às vezes até um pouquinho mais. Tá vendo? Então, entre espécies diferentes, altera. Entre idades diferentes, altera. Se eu tivesse um idoso aí, provavelmente seria abaixo de 65. E aí, olha só, entre tecidos de indivíduos de mesma idade, também, imagina que o Elton vai analisar a quantidade de água do osso, em torno de 20%. Tá? Não, nas células mesmo. Nas células mesmo. Então, olha aqui, Então, a quantidade de água de um osso é muito menor do que um músculo. Por quê? Que é muito menor que um cérebro. Por quê? Porque são estruturas, cérebro e músculo, que têm alta atividade metabólica. Então, olha que ficou subentendido, pessoal. Eu estou te dizendo claramente que, de acordo com a atividade metabólica de cada tecido, eu vou ter uma quantidade de água X. Vamos lá. Quanto maior a atividade metabólica, maior a quantidade de água. Isso eu estou te afirmando e tu não pode esquecer. Então, por exemplo, se eu analisar um tecido hepático, fígado, tá? Fígado tem alta atividade metabólica. Quem não sabe, estou falando. E analisar, por exemplo, sei lá, uma cartilagem, que, óbvio, é um tecido conjuntivo e tem uma quantidade menor de água. E te perguntar assim, qual é que tem maior atividade metabólica? Vai ter sempre maior atividade metabólica aquele que tem maior quantidade de água. Isso se eu estiver comparando a mesma espécie, do mesmo indivíduo. No Elton, peguei lá a cartilagem da orelha e peguei um pedaço do fígado. Quem é que tem maior atividade metabólica? O fígado. Porque eu estou falando do Elton, da espécie humana. Eu não posso comparar o fígado humano com o fígado de um cão. Eu até posso, tá? Comparar um fígado de um animal com outro. Mas aí eu tenho que entender que eles são espécies diferentes. Isso tem que ficar claro para vocês. Tá bem. Então, olha aqui, Então, só para vocês terem ideia. Então, vocês têm que ter esse entendimento que eles precisam, toda vez que eles analisarem espécies diferentes, tem que tomar cuidado. Tá? Mesmo que seja o mesmo órgão. Tá? Tem que ver o que diz o textinho lá que eles vão te trazer, etc, etc. E não é uma questão muito difícil de aparecer, tá? Seguido aparece questões de água relacionadas com o metabolismo das células. Tá? Depois aqui, Então, quantidade de água nos seres vivos, tá? Então, olha a quantidade aí, muito maior, né? Então, a água representa 75% a 85% das células. Depois, em segundo lugar, são as proteínas. Essa imagem aqui, só para vocês terem ideia, já caiu na PUC, tá? Na PUC. Só que eles, obviamente, não colocavam o que era o que, né? Aqui não tinha, só tinha a porcentagem, não tinha os nomes. Igualzinha, tá? Inclusive colorida. Então, não tinha aqui que era água, não tinha que era proteína. Então, o que tem que ficar na mente de vocês?
que água sempre vai ter em maior quantidade, independente da atividade metabólica. Água é aquele elemento, né, seja inorgânico ou orgânico, que sempre terá em maior quantidade. Sempre, tá? Em todas as células dos seres vivos. E depois são as proteínas, sempre. Ok? Então, água e proteína. Aí depois vem o resto. E aí o resto não precisa decorar. Eu só quero que tu entenda, que tu lembre, na verdade, né, que água e proteína, elas vão ser, então, os grandes carros-chefes aí. Por que a proteína? Porque a proteína tem as enzimas, que têm funções, né, de funcionamento fisiológicas, e também as proteínas são substâncias que a gente chama de plásticas, estruturais. Então, dão estrutura às células dos seres vivos. Tá? Depois aqui, ó, algumas características da água importantes. Primeira delas, né, é uma molécula polar. Tá? E ela ser uma molécula polar quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem cargas positivas, aonde? Aqui, nos hidrogênios, e vai apresentar cargas negativas no oxigênio. Bom, o que isso significa? Significa que a água pode ter atração por íons ou por moléculas com cargas positivas, assim como pode ter atração com íons ou moléculas com cargas negativas. Por exemplo, NaCl, cloreto de sódio. Quando tu joga na água, ele dissocia. Forma o cloro, Cl-, forma, né, que é um ânion, e forma um cátion, que é o Na+. Ok? Então, eles ficam, esses elementos, dissociados. Se eu ferver aquela água evaporar todinha, o que vai acontecer? Vai precipitar e vai aparecer aquele sal de cozinha de novo, na mesma quantidade. Por quê? Porque ela fez esse fenômeno de dissociar, que a gente chama, né, de dissolver. Então, por a água ter essa característica de ser polar, de ter essas duas cargas, ela então facilita a vida dela fazendo o quê? Fazendo a dissolução de substâncias. Então, por isso que a gente chama a água de solvente universal. Mas aí sempre eu digo, né? Toma cuidado, porque a água nem tudo ela dissolve, né? Os lipídios, por exemplo, elas não dissolvem. Por que elas não dissolvem os lipídios? Porque os lipídios são moléculas apolares. E aí tu não vai ter como reagir. O exemplo que eu sempre dou, e eu vou voltar a falar, shampoo. Shampoo para limpar a oleosidade do cabelo, ele tem que ter o quê? Sal. Só que o sal deixa o quê? Resseca, né, o cabelo, deixa o frizz, deixa as pontas duplas e não sei o que mais, né? Mas limpa. Ao mesmo tempo, quando tu diz assim, o shampoo sem sal, então tu sabe que tu vai ter dificuldade para tirar aquela oleosidade do couro cabeludo, que acaba muitas vezes, né, passando para células. Ok? Fechou então, né? Louco de sede. Acabou a minha água faz horas. Tranquilo, então? Fechou? Então tá, deixa eu parar aqui, isso aqui, senão eu me esqueço.